Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você. Tenha um ótimo domingo, que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa prosperar o teu lar, tua família, teus negócios, em todas as áreas da tua vida. Que esse dia possa ser um dia de bênção sobre você. Amém? Que Deus possa estar te direcionando em tudo aquilo que você fizer. Que você possa ser próspero e abençoado pelo poder do Senhor. Vamos ler aqui então nosso texto em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele traz algo profundo para nós, nos dias de hoje, eu posso dizer. Ele traz aqui um exemplo do povo de Israel quando saiu do Egito, que foi resgatado por Deus com mão poderosa. Só que aquele povo no deserto cometeu alguns erros. E olha só o que Paulo diz aqui. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, e aqui ele está falando do povo de Israel, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aqui nós podemos perceber que a ideia é que todos tivessem o mesmo pensamento, todos seguissem na mesma direção, mas não foi o que aconteceu. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Não foi da metade ou de um pouco, foi da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. O que esse corpos espalhados no deserto significa? O povo de Israel que saiu do Egito não foi o que entrou na terra de Canaã. Não foi o que entrou na terra de Canaã. A gente sabe ali que Josué entrou na terra de Canaã, mas aquele povo que saiu, inclusive Moisés, eles não entraram na terra de Canaã. Os seus corpos ficaram espalhados ali no deserto. Por causa da desobediência, eles não puderam experimentar o que era a terra prometida. E aí ele continua dizendo assim: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más. Tá? Olha só, preste atenção como eles fizeram. Não sejam idólatras. Agora ele começa a trazer uma lista aqui. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O que seja, eles queriam era diversão, não queriam compromisso com Deus, não queriam mais saber de Deus. E aqui há uma grande advertência. Não pratiquem imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil pessoas. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. É pesado isso aqui, é pesado. Mas isso alcança eu e você nos nossos dias, porque Paulo está falando para a igreja de Corinto. Paulo está falando, isso aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus, quando a nova aliança já tinha sido posta. Então isso vale para mim e para você também. Há o perigo aqui de a gente sofrer as consequências por desobedecer, por não ter responsabilidade, por não assumir a nossa posição. E Paulo confirma isso, dizendo o seguinte: essas coisas aconteceram a eles, o povo de Israel, como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ele está falando para nós aqui hoje. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ah, estou bem, estou firme, glória a Deus, aleluia. Se cuide, para que você não caia também. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, todas as tentações que nós passamos, todos os homens na face da terra já passaram. Eu vou dizer aqui, exceto Jesus, porque Jesus foi uma exceção, né? Uma exceção. Aí ele diz assim: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Aqui ele está querendo dizer, no sentido de que, às vezes a gente tem aquele pensamento de que nós não vamos ter uma tentação maior do que eu, Wagner, possa suportar. Mas não tem um limite. Aqui ele está falando que todas as tentações que nós passamos, todos os homens na face da terra já passaram. O que ele está querendo dizer é que nós não vamos sofrer uma tentação tão grande, por exemplo, como a que Jesus passou. Porque Jesus conseguiu suportar. Eu e você, na posição de Jesus, não conseguiríamos ter suportado aquilo que Jesus suportou. Aquela tentação no deserto, a gente não suportaria. Então o que ele está querendo dizer é que não vai ter uma tentação tão grande como a que Jesus teve. Por quê? Porque nós não suportaríamos. Então as nossas tentações serão limitadas até aquilo que nós, seres humanos, não é sobre mim, sobre você, sobre o que eu posso suportar ou sobre o que você possa suportar. É sobre o que o ser humano pode suportar. Então não pense, Deus não vai deixar tal coisa acontecer porque eu não posso suportar. Não. Todas as tentações são iguais para todos os homens. E há um limite para todo tipo de tentação. Então você vai ser tentado até nesse limite. Deus não vai deixar passar dali porque Ele sabe que você não vai suportar. Tá? Então nós precisamos ter esse entendimento. Se cuide, porque tem tentações que podem fazer você cair. Tem tentações que podem você cair. Então se você acha que está firme, olha o que a palavra diz: cuide para que não caia. Amém? Cuide para que não caia. Vamos orar. Vamos orar nessa manhã, colocar nossa vida na presença do Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado por esse domingo. Obrigado por cada pessoa que me assiste nessa oração da manhã. Obrigado pela tua palavra, que ela nos orienta, que ela abre os nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque tu não permite que tentações maiores que nós possamos suportar venham até nós. Todas as tentações que nós passamos, todos os homens passam. São tentações comuns a todos. Mas nós pedimos, Pai, que tu não venha nos deixar cair em nenhuma tentação sequer. Que nós tenhamos força, Pai. A tua força sobre nós. Que nós não venhamos a desdenhar as tentações que vêm sobre a nossa vida, achando que a gente é forte o suficiente para bater de frente, porque tem muita coisa que nós temos que simplesmente fugir, sair correndo. Mas às vezes a gente acha que é forte o suficiente e vai querer enfrentar de cara a tentação e acaba caindo. Não permita que isso aconteça com nenhum de nós, Pai, mas protege o nosso coração, a nossa alma. Guarda, Pai, o nosso espírito em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Pai amado, que nós possamos ser fiéis a Ti em todos os momentos. Que nós não venhamos nos orgulhar de achar que nós somos melhores do que esse, aquele ou aquele outro. Mas que nós venhamos reconhecer a nossa condição de falhos e pecadores e sujeitos a cair em tentação se não tivermos o cuidado. Eu coloco cada um que está aqui comigo nessa manhã, Pai. Protege, Pai. Protege a vida deste homem e dessa mulher pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que toda tentação não tenha efeito e não possa atingir a vida dessa pessoa, Pai. Guarda, Deus, no nome de Jesus. Esse é o meu pedido nessa manhã. Eu te agradeço certo da tua resposta. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a tua vida. E o que eu tenho para dizer para você é: se cuide, tá? Se cuide. Você não é melhor do que ninguém. Você não é forte o quanto você acha para resistir às tentações. Fuja daquilo que vem sobre você. Deus, Ele vai te guardar, mas você tem que fazer a tua parte. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu domingo, tua família, o teu lar e em todas as áreas da tua vida. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo no canal, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam ouvir essa palavra importante de hoje. E também, se você puder, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Que Deus abençoe a sua vida e amanhã estaremos aqui novamente. Eu espero você. Que Deus abençoe.